Eu vou falar um pouco sobre o XTCO. Que foi uma pergunta que fizeram no Dúvidas sobre como utilizar. O Diego fez. Sei que muitos não utilizam, né? Mas qual que é a ideia, né? Como que eu utilizo, né? Bom, primeiramente eu utilizo no contexto, obviamente, para buscar operações, o que indica que é interessante ter o contexto geral do mercado antes, para entender que tipo de operações você vai estar buscando, né? Ou seja, o preço está se adentrando numa região de resistência, se adentrando numa região de suporte ou numa região de armadilha. O que eu quero ver para ter essa operação? Tá? Então, por exemplo, esse contexto é importante, porque ele vai definir o que eu vou querer procurar aqui. Então, vamos supor que vão ter tipos de operações, tá? Digamos assim, a gente vai mentalmente separar por operação de armadilha e operação de segmento de tendência, digamos assim. Então você tem que entender, primeiramente, se o mercado está numa consolidação em que a maior probabilidade vai ser ele fazer uma armadilha, seja para um lado ou para outro, ou se o mercado está em tendência, que a maior possibilidade dele seguir essa tendência, seja de alta ou seja de baixa. Entendendo isso, você vai buscar coisas diferentes, tá? Então, vamos dar exemplo aqui olhando o Bitcoin. O Bitcoin chegou nessas regiões aqui, ó, 108, 109, e era a região que a gente estava de olho para uma possível armadilha, uma possível short. No XTCO, você vai querer olhar principalmente os indicadores de volume. Então, você vai olhar aqui o volume, tá? Eu olho aqui principalmente uma hora, e moedas que estão desproporcional ao volume, que eu considero desproporcional acima de 500, especialmente para altcoins, por exemplo, assim, quando é altcoins maiores, tipo, por exemplo, Ethereum, Bitcoin, 300, 200% já é bastante, mas quando é altcoins pequenas, tipo Vanri, que eu nunca nem vi na vida, Turbo, é normal ter esses valores um pouco mais exagerados, tá? Mas no geral, você buscaria principalmente pelo volume, né? E esse volume você interpretaria como um possível rompimento. Então a gente consegue ver aqui, ó, a Ronin, que teve um bastante volume, com uma sombra grande. Num contexto para a gente buscar por uma operação que a ideia era pensar num short baseado numa armadilha, o que você teria que ver aqui? Primeiro o volume, e esse volume, se ele tivesse numa região de armadilha, que seria aqui, ó, você poderia considerar esse volume como um short de um pouco mais claro, tá? Pode ter sido uma armadilha igual? Pode ter sido uma armadilha igual. A gente vem aqui nesse rangezinho do curto prazo, ó, e fez essa sombra. Então, dependendo aonde que você olha, no caso aqui já andou, você poderia ter essa operação. Então, você tem primeiro o contexto de querer entender, buscar um short, aí você olha o volume, e esse volume passou um topo anterior, você pode pensar aqui numa operação de Hunter, por exemplo, tá? Da armadilha, Stop Loss Hunt. OGN. OGN. Então, OGN seria o mesmo caso, mas aqui tá vendo que ela não rompeu um range, então ela também fez um volume interessante, mas aqui no caso ela não daria essa uma operação. Ela tem um volume abaixo, ela não passou essas regiões aqui, que seriam regiões de armadilhas. Então, aqui no caso você não teria nada, mas isso que você buscaria no cenário em que você quisesse, por exemplo, buscar por operações desse tipo, baseado num contexto geral do mercado, que o mercado pode estar fazendo isso, tá? Agora vamos supor que esse movimento aqui tende a ser um rompimento, né? Então eu quero buscar operações de tendência, né? Então poderia ser tanto o Bitcoin rompendo aqui essa região dos 105, 104 para buscar uma tendência de baixa, ou quanto
o Bitcoin rompendo esse rangezinho aqui, ó, no 106, e agora assumi que o preço está numa tendência de alta, então quero buscar operações com um caráter bullish, buscando essa tendência de alta, né? Então o que você vai procurar? Você vai procurar principalmente o Open Interest, tá? Então você vai querer ver o Open Interest subindo, tá? Aqui você pode colocar outros indicadores e tal junto. Nesse radar aqui tem realmente muito indicador. Nesse radar aqui eu utilizo o Open Interest Long Short Ratio. Então, se você quer ver uma operação baseada nessa tendência de alta do curtíssimo prazo e você quer buscar por longs, primeiramente você vai querer ver Open Interest subindo e você vai definir aqui o time frame. Open Interest subindo aonde? No 15, no 30, numa hora. No caso aqui, eu gosto do 30 e de uma hora para day trade, e aqui o 15 e o 5 seria mais scalp. O que eu geralmente vejo, né? Open Interest grande. Aqui a gente não tem Open Interest grande. A gente consegue ver, por exemplo, no 15 minutos, ó, o maior de todos é 2% na Gala. É muito, muito pouco. Né? Então a gente não tem esse Open Interest entrando a ponto de ter uma operação nesses time frames, tá? No 30 minutos já tem aqui, ó, Ronin, OGN, que tá interessante, tá? Que tá um pouco maior. Mas no geral a gente não tem muito. Aqui Open Interest. Mas o que você vai ver então? Open Interest subindo, se você quer uma tendência de alta, long short ratio caindo. Então a gente consegue ver aqui já, olhando o XDeco, que por exemplo, a CAS numa hora, ó, ela tá com o Open Interest subindo e o long short ratio caindo. A gente consegue ver, ó, esse lado esquerdo aqui, ó, vermelhinho, né? Ou seja, menos 4%, menos 3%, menos 2%. A gente consegue ver então que o long short ratio está caindo. Open Interest subindo, ó. Open Interest subindo, tá? Então a CAS, por exemplo, o que isso significa? Significa que ela tem um LRA. LRA é Locked in Range, que significa preso dentro de um range, que é um conceito operacional que diz que quando muitas pessoas dentro de um determinado range de preço shortam ou longam, e esse range ele é rompido para o outro lado, essa região em que essas pessoas compraram e que essas pessoas venderam se torna uma região de resistência ou de suporte. Nesse caso aqui, suporte, porque o long short ratio está caindo, não subindo, tá? Então, se você olhar aqui a CAS, você vai ver justamente isso. Vai ver o Open Interest subindo e o long short ratio começando a cair, tá? Então, isso poderia dizer que essa tendência tende a continuar, e digamos assim, esse aqui seria o range, ó, do locked in range, né? Teve muita queda, mas significa basicamente nesse cenário em que essa região aqui, ó, é uma região em que o preço ele pode encontrar suporte se for retestado. Então, isso que te diria o XDeco. Só que você tem que ter essa confluência e essa questão da contextualização. Então, aqui faria sentido talvez eu entrar num trade na CAS? Até faria. Ela está no suporte, ela tem aqui uma estrutura corretiva que parece estar completa aqui, ó. Legal. Então, eu posso entrar num scalp aqui, jogar o stop aqui, que é abaixo do range. E aqui teve pessoas shortando e ela não teve uma liquidação tão grande. Legal. Então aqui, por exemplo, num cenário que você quisesse uma operação, você poderia entrar aqui no reteste do range, deixar o stop aqui curto e buscar aqui o alvo até a próxima região de liquidez, por exemplo. Então você teria essa operação aqui na CAS. Então, resumindo, para você utilizar o XDeco com mais precisão, é importante entender o que você está buscando, se é short, se é long, e o contexto geral do mercado, se é uma operação que você quer de rompimento, continuação de tendência, ou se você quer uma operação de armadilha, tá? Então, você vai buscar indicadores diferentes para esses dois tipos de operação.
Numa, você vai buscar, que é o de tendência, principalmente subida no Open Interest, é o principal. Só o Open Interest está subindo, independente do ratio, significa que tá entrando mais liquidez, provavelmente vai estar um pouco mais volátil e vai estar um pouco melhor para você operar, principalmente curto prazo, um day trade, um scalp, porque você precisa de volatilidade para ter operações eficientes nesse time frame, tá? Do diário do curto prazo. Então é importante ter open interest. E num outro contexto, seria você buscar por operações de armadilhas, né? E a partir disso, o volume é um dos principais indicadores que eu utilizo. Teriam outros, por exemplo, você poderia utilizar Open Interest caindo, então. Poderia, mas eu não vi eles tão eficiente quanto o volume, tá? Eu fiz testes, o volume, para mim, eles deu mais operações do que o Open Interest. Open Interest, às vezes dá, às vezes não. O volume, ele geralmente dá algum candle. Então, você vai olhar o volume mais para olhar o price action, tá? Então, isso que o volume, ele vai te dizer, né? Esse volume, por isso que tem esse aqui, volume Hunter. Ele vai te chamar a atenção para um possível price action. E você vai operar o price action, não exatamente o volume. Então você vai ter que olhar o volume e ver se teve um price action, tá? E com relação aqui ao open interest, é importante também, obviamente, o price action, como sempre, mas você vai olhar mais esse open interest que está subindo tanto. Ele está subindo dentro num ponto que é interessante ele subir, um ponto de rompimento, de range, pode ser o range que for, né, no tempo gráfico que for, ou não. Não tá subindo, mas não tá num ponto de interesse. Às vezes você vai ter ele num ponto de interesse, às vezes não. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no caso da CAS seria um exemplo, né? Você poderia ver aqui, né? Então, se você olhar só esse contexto aqui, ó, as primeiras moedas que você daria seria recém atualizou, né? Atualiza isso aqui muito rápido. Você daria Raven, Ripple, talvez a Super e CAS, né? Que estariam, digamos, todas verdes aqui, ou seja, o Penintra está subindo ó, cada vez mais, Rachel caindo. Rachel caindo, aqui no caso subiu, então por isso que eu não falei da Magic. Penintra subindo, aqui ó, Ripple e Raven. O Penintra subindo, Long Short Rachel caindo. Então seria isso. Qual que é a única chamada de atenção? Eu vejo mais eficiente quando os números são maiores. Inclusive, tem um sistema de alarme que você pode colocar aqui no XDeco e tem um sistema de filtro. Então eu posso colocar justamente no alarme, beleza, eu quero ver as moedas que caiu o ratio, mas eu quero que o mínimo para mim ter na lista seja 5%. Então eu eliminaria já, por exemplo, se colocar isso, todas essas moedas aqui, ficaria só Raven, em 15 minutos, 5%. Então, utilizando aqui o sistema de filtro, ó, maior igual, menor igual. Então, eu posso colocar menor igual a maior igual a 5. Maior que igual a 5, ficou só essas aqui. Menos 5, ficou só essas aqui. Então, você pode utilizar o sistema de filtro, ou você pode simplesmente olhar, né, aqui da forma que tá e ter uma base de dados um pouco maior para fazer uma análise mais olhando cada moeda e olhando o sentimento, mais demorada, mais criteriosa também, né? Quando você clica aqui, vocês viram eu clicando, eu coloco em ordem, crescente ou decrescente, então eu posso ver, por exemplo, que as moedas que mais caiu o Open Interest foram essas, que as moedas que mais subiu o Open Interest foram essas. Então, no caso aqui, ó, Raven. Ok, vamos buscar um long na Raven de
sequência de tendência, imaginando esse locked in range. Raven. Tá meio que no range aqui, né, no 4 horas, no 2 horas, então a gente estaria querendo operar talvez esse rompimento aqui, ó. Tá? Ainda meio que uma lateralização, beleza, mas vamos ter que diminuir o time frame. Poderia ter rompido esses volumes? Poderia, então não tá tão claro assim, tá? Justamente porque eu, como parâmetro que eu gosto de utilizar, eu gosto de ver o Open Interest pelo 5, 10%, 20%. No caso da Raven, 2%. Então ainda é pouco. Às vezes você pegar uma operação que não andou muito, é até bom porque está no início do movimento. Pode ser o caso da Raven. Aqui teria um contexto para entrar? Não sei, porque a gente tem o divergência no CVD, tem esse Open Interest aqui que caiu. Então, o que mais tem de positivo é essas liquidações. Então, o que eu mais vejo de positivo se a gente fosse entrar nessa operação da Raven? Eu vejo um stop claro nesse fundo, né, ou até aqui. E por enquanto, eu não vejo. Vejo uma operação arriscada para entrar no rompimento aqui, tá? Por causa que não tem essa confluência do CVD e não tem Open Interest, então não entraria no rompimento. Então talvez num reteste e tal. O que isso implica, que é outra chamada minha atenção? Isso implica que o XDeco ele não vai te dar uma operação pronta, do tipo assim, se aqui tá -6 e aqui tá 2, tem um long na Raven. Não. Ele vai te dar ele é uma ferramenta para você saber dentre várias moedas qual olhar primeiro e não perder uma operação por falta de ter olhado depois. Então, só nessa lista aqui, que é a lista que eu acompanho, tem acho que literalmente 100 e não é nem 25%, talvez até seja bem menos de altcoins que existem no mercado futuros e que dê para operar. Então, isso aqui, ele só me dá uma dica do tipo, olha a Raven antes. Talvez tenha alguma coisa acontecendo nela. É isso que me dá. Aí eu olho a Raven e no geral, o XDeco, ele vai me dar talvez um alarme para colocar um ponto que eu tenho que ficar atento do tipo, legal, talvez tenha algo bullish aqui, então se ela reagir a esse suporte, talvez eu tenha um long, tá? Então isso que talvez vai te dar algumas análises do XDeco. Algumas elas vão dizer assim, tem compra agora, dependendo. Mas em dias mais ruins do mercado, com menos operações, elas vão te dizer assim, talvez tenha algo na Raven daqui um pouco, dependendo do que acontecer. Então você vai deixar um alarme e vai, digamos, olhar a Raven aqui com mais cuidado, porque você viu ela iniciando uma subida no Open Interest, que pode ou não trazer uma operação. Tá? Então é mais para ter essa agilidade de olhar algumas moedas ao mesmo tempo, e, por exemplo, só você olhando aqui, ó, você consegue ver, acho que são 10, né, 10 moedas por ordem de Open Interest e Ratio. Né? Você pode colocar aqui, qual que tá mais caindo Ratio? É Turbo. Legal. Então eu vou olhar aqui essas aqui, sei lá. Ou qual que tá mais subindo Open Interest? Essas aqui. Então é mais para te dar um direcionamento de qual moeda analisar primeiro de uma forma mais eficiente, especialmente num ponto de vista buscando operações para você não, por exemplo, olhar por ordem aqui. Você vai começar na Flock, vai terminar lá na ZRO, e daí de repente teria um trade na Raven e você não viu porque tá lá em R e você analisou por último. Mas aqui você viu primeiro. Então é só meio que uma forma de você fazer isso, uma forma de você fazer isso de uma forma mais rápida, porque você consegue ver 10 moedas ao mesmo tempo e separar pelo Open Interest. Então seria isso a forma de utilizar.
E essa forma de utilizar pode ser uma forma mais contextual também, do tipo, nossa, a moeda que mais está subindo a Pinterest hoje numa hora tirando essas duas aqui, são essas aqui, que são moedas de baixa liquidez, e mesmo assim é 5%. O mercado está bem um pouco volátil, não é um dia de day trade. Poderia ser essa análise. Na minha visão, é uma das análises seria essa. Então, é esse o processo, basicamente, tá? Da contextualização e da especificidade de o que você está buscando, né? Qual tipo de operação você está buscando? Operação de tendência, operação de armadilha. E você, no caso, olhando o XTCO, que é basicamente análise de sentimento, você vai estar buscando primeiro os gatilhos para depois buscar o contexto e o operacional. Então, é metade de uma operação, digamos assim, tá? Quando você tem aqui algum sentimento positivo ou negativo, né, dependendo se você quer shortar ou longar, você consegue visualizar aqui, e isso pode ou não te trazer uma operação baseada num contexto do gráfico, né? Então é meio que o contrário do que a gente faz geralmente, que é deixar um alarme e aí olhar o sentimento. Aqui você olha primeiro o sentimento e depois olha o gráfico. Mas a parte positiva é que aqui você olha o sentimento de uma forma eficiente por ter essa lista, etc, né? Outra coisa é isso aqui. Então, por exemplo, você pode clicar aqui, vai abrir diretamente no CoinAlyze aqui, que não está logado, no caso aqui, mas ele vai abrir aqui no seu login no CoinAlyze e você consegue visualizar de uma forma mais rápida. Então é para trazer um pouco de agilidade, que em alguns momentos é importante e pode te dar alguma operação a mais, por isso, basicamente isso, tá? Então dessa forma que eu utilizo.